que é ansiedade? Ansiedade é medo de algo que está no futuro. Fechou? Fechou. O que é preocupação? É se ocupar-se antecipadamente. É uma pré, ou seja, vem antes da ocupação. Portanto, em letras garrafais, toda preocupação é uma ansiedade. Toda preocupação é ansiedade, mas nem toda ansiedade é patológica, nem toda ansiedade precisa de tratamento. Sacou? Então, o que a gente tem que se perguntar? Será que dentro da minha preocupação, essa ansiedade é normal, é natural, é ok ou não? Já é um transtorno de ansiedade, ou seja, já é uma doença, já está instalado um quadro patológico. E são 4 dicas para saber se a ansiedade já está patológica. Então, toda preocupação faz parte de um quadro de ansiedade. Então, se você tem uma ansiedade natural, você vai ter um quadro de preocupação. Se você tem fobia, você vai ter preocupação. O que é fobia? É medo de algo específico. Se eu tenho fobia de barata, né? Eu tenho uma pessoa que eu comecei a atender que tem fobia de barata. E aí chegou o final de ano. Qual era a preocupação que tinha? Putz, eu vou alugar uma casa na praia. Casa na praia costuma estar assim de barata. Sacou? Então, o que ele fez? Preciso comprar quilos de inseticida. Para quê? Para minha mulher já ir na frente dedetizando a casa que nós vamos alugar, porque senão não tenho condições de ir. Então, qual que é a preocupação de uma pessoa que sofre de fobia? A preocupação diante daquele objeto específico que ela vai encontrar e vai disparar nela um quadro fóbico gritante. Quem tem transtorno do pânico tem preocupação? Vixe, como tem preocupação! O pânico, a gente sabe que é um transtorno que vem assim, né? A gente, às vezes, não consegue identificar tão facilmente os gatilhos para o pânico. Então, a pessoa, ela deixa de fazer as coisas preocupada que ela possa ter uma crise. Então, eu não vou sair de carro porque vai que eu tenho uma crise no carro. Eu não posso ficar sozinha porque vai que eu tenho uma crise e eu estou sozinha. Eu não posso ir em tal lugar porque vai que no meio do caminho eu tenho uma crise. Então, eu me preocupo se eu vou ter ou não vou ter crise. A gente chama isso, quando é transtorno do pânico, uma preocupação que se chama medo de ter medo. Qual um outro transtorno de ansiedade extremamente comum? Transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. A TAG, qual que é a preocupação? A TAG caracteriza-se por uma preocupação com tudo, com todos, o tempo todo. A gente chama, inclusive, né, carinhosamente, o transtorno de ansiedade generalizada, que está generalizado, de doença da preocupação. Então, na TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, que inclusive é o nosso grande foco, porque a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade sofrem de TAG, sofrem do transtorno de ansiedade generalizada, a gente diz que a preocupação é a característica principal. E aí você já vai sacando que muito possivelmente as pessoas que a gente chama de, nossa, essa pessoa é super preocupada, não é um traço só de personalidade. Talvez seja um traço de ansiedade, de um transtorno de ansiedade. Certo? Outra coisa, ansiedade social ou fobia social, o medo de estar com outras pessoas. Qual é a preocupação? A preocupação dessas pessoas é o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai achar de mim. Como é que eu vou ficar se o outro me vê caminhando, me vê comendo, me vê falando? É a preocupação em ser criticado, em não agradar, e faz com que a pessoa tenha fobia, ou seja, entre no movimento de evitação. E um outro é o transtorno de estresse pós-traumático, que também é um transtorno de ansiedade. Existiu um trauma, às vezes catástrofes, às vezes guerras, não é comum no nosso país, mas é um transtorno de estresse pós-traumático bastante comum. Sequestros, né? Altos impactos emocionais e caracterizado por alguns grandes acidentes. Qual que é a preocupação?
são os flashbacks. De vez em quando surge na cabeça a imagem daquele episódio. Então, a pessoa ela fica preocupada se ela vai passar por isso novamente. Vai ter esse flashback, por quê? Porque é como se ela revivesse tudo novamente. Então, a preocupação faz parte de ansiedade, seja ela normal, seja ela patológica. E dependendo do tipo de ansiedade, porque existem alguns, como eu falei para vocês, ela vai ter uma preocupação um pouco mais caracterizada para uma coisa ou para outra.